do auditório, nestes 40 anos do 25 de Abril. Muito obrigado pela vossa presença. Eu vou só dizer umas breves palavras para enquadrar esta nossa primeira conversa com o professor Mário Tropa, ilustre filho de Mação, que em boa hora propôs à Câmara Municipal que nós tivéssemos esta iniciativa de ter estas à conversa com. E a primeira pessoa que vamos ter à conversa é precisamente o professor Mário Tropa. Propôs que a Câmara tivesse estas conversas uma regularidade mensal, com várias personalidades, falar sobre os mais variados temas, onde de uma forma aberta pudéssemos discutir assuntos de interesse local, de interesse nacional, o passado, o presente, o futuro, falarmos tudo um pouco para que a nação também seja uma terra cada vez mais informada, mais livre, mais democrática, para um melhor futuro. E, portanto, esta iniciativa vai se repetir mensalmente e hoje temos, de facto, como já referi, o prazer de ter o professor Mário Tropa, a quem reconhecidamente agradeço, por um lado, a sua primeira conversa e, por outro lado, ter tido a ideia de propor esta iniciativa à Câmara Municipal de Nação e também por poder termos conseguido chegar a um entendimento para que o professor, com toda a sua experiência e o seu conhecimento, possa também ajudar a Câmara Municipal de Nação e ajudar no seu conselho. É um bom exemplo daquilo que queremos, uma colaboração ativa dos municípios para com a Câmara e, portanto, muito obrigado. Boa conversa. Muito obrigado. Para aqueles que não me conhecem, que são poucos, felizmente, eu tive, de facto, um percurso como professor. Atualmente estou numa outra categoria, mais desligado destas lides, e, portanto, talvez por isso, mas não só, achei que poderia dedicar-me mais ao castelo. A ligação familiar mais forte é o castelo, não é a Nação, mas, claro, Nação, o Conselho, é o que me interessa neste momento, trabalhar sobre os assuntos de nação. É evidente que com isto eu não pretendo, como hoje estamos a comemorar a Revolução, não é, os 40 anos, quando pensei em fazer qualquer coisa e não estava previsto eu ser o primeiro, por circunstâncias alheias à minha vontade, acabo por fazer, mas quando eu pensei abordar um assunto que tinha que ser ligado às artes, porque é o único que eu mais ou menos domino, menos mal, os outros é mal, pensei que a Revolução era interessante abordar. E então, como tenho a mania das grandezas, em vez de uma revolução arranjei duas. Portanto, o que eu vou abordar concretamente são duas revoluções. Portanto, há uma revolução inicial, depois há um PREC, também, já agora usando a linguagem que está muito em voga, e depois há uma segunda revolução. Esta primeira revolução e a segunda tem um PREC que demora 600 anos. Então foi um PREC muito complicado. A primeira revolução passa-se mais ou menos em 1414, 13, 12, 15, por aí. Portanto, no início do século XV foi a primeira revolução. A segunda revolução, após este PREC de 600 anos, está distante de nós 100 anos, 120 anos, e aconteceu no final do século XIX e início do século XX. Portanto, é uma revolução que, ao contrário de outras revoluções, não fez grandes modificações sociais. Fez uma coisa muito importante que falta fazer noutras, que é a revolução das mentalidades. A revolução mudar a maneira de pensar. É evidente que nestas coisas estamos a falar de artes, se calhar uma mudança de mentalidades de algumas elites, mas que depois
por osmose ou por contágio, se vai alargando ao resto da população. Não é? Portanto, aquilo que eu penso, só pretendo, e acho que isso é que é, digamos, a função primeira e mais importante, só pretendo dar algumas achegas daquilo que eu penso. Isto são coisas são interrogações que eu tenho há 50 anos, o que mostra que sou novo. São coisas que, quando eu estudava, começava a estudar as artes, achava um bocado estranho. Porquê é que, de repente, as pessoas estontearam? Porquê é que as pessoas começaram a fazer disparates? Houve alguma razão, com certeza. Disparates, entre aspas. Há aqui qualquer coisa que eu não sei explicar, mas que se calhar tem uma explicação correta e plausível. E, portanto, essas interrogações eu hoje ainda as tenho. Dou-lhes alguma, por imaginação minha, dou-lhes algumas sequências. Podem estar erradas ou não, fica ao vosso critério aceitá-las ou esquecerem-se, por isso simplesmente. E pronto, estamos todos felizes e contentes e passamos aqui uma noite a conversar. Portanto, não quero convencer ninguém, não quero de maneira nenhuma que entendam isto como estar a dar certezas absolutas. Vou-vos dizer aqui o que eu penso. Se estiverem de acordo, tudo bem. Se não estiverem de acordo, tudo bem mesmo. Agora vou tentar pôr esta maquineta a trabalhar. Eu sou, de facto, muito hábil com as tecnologias de ponta. Parece que estou a tirar um bocado. Quando eu entrei aqui na sala, até este momento, eu tive centenas, milhares de informações. Dos que entram, de pessoas que conheço, os que não conheço, os que se sentaram aqui, depois mudaram-se para ali. Essas informações, os meus filtros, vão esquecendo algumas, vou pondo de lado aquelas que não interessam, e se calhar daqui por 5 anos vou-me lembrar de 3 ou 4 pessoas, vou-me lembrar da Assembleia, das pessoas simpáticas, especialmente, vou-me lembrar, quase todas, e há coisas que ficam de fora. Portanto, esses filtros selecionam aquilo que neste momento para mim pareciam importantes e esquece o resto. Aquilo que fica, isto é como se fosse um computador, como se fosse esta máquina. Dou para ali informações que eu considero importantes, elas guardam, e quando eu preciso delas vou lá buscar. Portanto, tem que ser seletivo, porque senão nós ficávamos atolados de informação. Quando essas informações são pedidas, nós vamos buscá-las a essa memória, portanto, ao nosso repertório de informação, e escolhemos aquelas que nos interessam. Quando vamos buscar, ou quando estamos numa situação qualquer, que eu vou criar, por vezes, aquilo que vamos percepcionar não é a realidade. E aliás, como eu vou falar de pintura, ou desenho, pintura, especialmente estas duas áreas, também podia ser a escultura, falar, etc. Mas, especialmente a pintura e o desenho, são feitas de mentiras. Nada daquilo existe. Muitas vezes, numa folha de papel, no papel tem 2 dimensões, eu finjo que tem 3, finjo coisas que não existem, posso fazer tudo. Portanto, temos que, à partida, perceber que tudo isto é fingir. É tudo mentiras. E aquilo que eu estou a tentar vender são tudo mentiras. Estes são de um desenhador do Escher. Reparem, aquelas personagens que estão no cimo daquela torre
Então, os de lado, os de fora estão a subir, os de dentro estão a descer. Mas estão sempre a descer e sempre a subir. Portanto, isto é um modo contínuo. Porquê? Porque está aqui um pequeno truque em termos de montagem, de desenho, digamos, de perspectiva. O arquiteto que está ali é que percebe isto, que é o seu dia-a-dia, não é? É um pequeno truque. Parece que está tudo certo, mas não está. Há aqui coisas que estão erradas, propositadamente erradas. Portanto, vejam o fácil que é fazer aquilo que não é. E convencer os outros de que é assim. Isto é a definição de hipótese, não é? Que é aquilo que não é, mas que a gente faz que seja para ver o que seria se fosse. Aqui é exatamente isso. Ou do mesmo Escher, e isto aqui no castelo dava muito jeito, punha as azenhas sempre a trabalhar sem gastar água, porque a água cai, faz andar a roda, vai por aquele carreiro assim, parece que sobe e torna a cair. Isto é ótimo, não é? Isto era ótimo se fosse possível na parte da corda do castelo, seria uma maravilha. Mas nem só estes truques são possíveis. Vejam, por exemplo, isto. Isto é uma alegoria ao Dom João VI. Ora bem, isto é impossível, mas está feito em pintura, portanto isto existe, está pintado. Ora, nunca se viu um rei sentado no meio de umas donzelas, isso já se viu, mas em cima de uma nuvem é que não. Portanto, é uma montagem pura e simplesmente mental, em que pegamos os elementos que são reais, que são visuais, e os construímos. Aliás, estamos a ver isto, isto é das figuras mais, do tipo de pintura mais usual, por exemplo, na arte religiosa, em que, em vez de estar lá o Dom João VI, estaria Deus, estaria a Nossa Senhora, que muitas vezes nos ex-votos, isso é muito frequente, vermos essas imagens em que há a santa, ou o santo, é quem se faz o pedido e depois em baixo o acontecimento. Aqui é uma coisa muito semelhante. Uma outra coisa que nós, no desenho, podemos fazer é isto. Uma das características que a pintura e que o desenho tem feito, quando copia a natureza, portanto, uma pintura mais real, é criar especialmente a profundidade. Criar no primeiro plano, no segundo plano, portanto, organizar o espaço. No fim de contas, é assim, organizar o espaço. Aqui o Escher, também é do Escher, que ele é de facto um livro ótimo para estes exemplos. O Escher fez uma coisa que é aquilo que é fundo deixa de ser fundo, é primeiro plano. E o que é primeiro plano deixa de ser primeiro plano para ser fundo. Portanto, nós ficamos muito baralhados com esta alternância. E ele ainda por cima põe o que é dia e noite, portanto faz o dia e a noite, e o que é intervalo passa a ser o pato. O que é espaço entre os patos é o pato, e vice-versa. Portanto, esta questão da forma e fundo, que era uma coisa que estava muito bem definida, sempre teve bem definido, o que era forma e o que era fundo, o que era primeiro plano e o que era fundo, aqui está tudo baralhado. E as linhas são oblíquas e vão convergir com esse ponto. Portanto, o que é que o Brunelleschi fez de muito importante? Porque isto já se fazia parecido. Só que os antigos faziam, por exemplo, os romanos faziam, em vez de fazerem a diminuição daqueles espaços, eles faziam sempre mínimo um terço. Ia sempre mínimo um terço. Ou então faziam como os romanos que faziam a chamada espinha de peixe. Em vez de ser, era tudo paralelo, em vez de ser convergente. O que ele fez foi organizar o espaço. Portanto, geometricamente, eu posso saber quanto é que dá de uma coluna para a outra e a outra a seguir.
aqueles espaços são todos iguais, mas eles ficam mais pequenos, cada vez mais pequenos. E geometricamente e aritmeticamente eu consigo saber qual é a diferença. Isto é bastante importante para a arquitetura, especialmente. O resultado, isto é do Brunelleschi, reparem como esta colunata, portanto, isto é de um convento, de um hospital dos Inocentes, vejam como a parte, os tetos desta sequência, cada vez são mais reduzidos e as colunas cada vez se aproximam mais e são cada vez mais pequenas. Isto é, no fim de contas, o que estava antes, agora no caso real. Isto, um desenho do Pier della Francesca, uns anos depois, bastante depois, uma cidade imaginária, onde essa perspectiva foi feita geometricamente, é uma pintura bonita, mas onde mostra, de facto, como a perspectiva pode ser levada a um extremo. Para aqui no chão, é talvez o sítio onde se percebe melhor a convergência do ponto de fuga. Mas a pintura é narração, é contar coisas. E como é que se contam essas coisas? Eu agora vou tentar mostrar como é que se fazia, não visualmente, não pensando, não fazendo aquilo que se está a ver, mas aquilo que se está a pensar. Como é que se fazia? Ou como é que se faz? As perspectivas deviam ter como consequências a morte do realismo intelectual, aquilo que se pensa, e a vitória do realismo visual. Portanto, aqui ninguém pensa, vamos representar aquilo que vemos. Para as narrações, para as histórias que se contam, podemos contar a história de muitas maneiras. Esta é a mais simples, que é arranjar, é uma ilustração. Uma história comprida, com muitas histórias, portanto, pega-se num momento que eu gosto mais e faço um desenho daquilo, mas só daquele momento. Portanto, digamos, é um momento talvez mais significativo da história. Pronto, é uma decisão minha, escolhi, tudo bem. Portanto, é uma narração que só tem um momento dessa narração. Dos milhares de momentos, eu escolhi um. Pronto, é a parte mais simples e que existe muito nos livros. Não é? Os livros, muitas vezes, que eram ilustrados, era o que acontecia com mais frequência. Antes de recusar determinados tipos de arte, pensassem porque é que elas foram feitas. Se calhar, os tontos não eram tão tontos como parecia. E se calhar havia intenções muito lógicas em que os resultados podem não nos agradar. Eu continuo a não gostar de muita coisa, mas faço o possível por perceber porque é que elas se fizeram. E há outras que percebo e gosto. E isso, para mim, enche-me, de facto, de muita satisfação. Ver que tantos indivíduos e portugueses, nas artes, pelo menos, conseguiram não estar na cauda da Europa. E julgo até que continuam a não estar. Embora atualmente seja mais complicado manter-se na tona da onda. Pronto, não tenho mais nada. Isto era suposto, eu não sei que horas são, agora é mesmo para ver as horas. Isto era suposto haver um bate-papo, se costuma dizer. É sim ou não, é o que quiser. Eu, por mim, estou à disposição, se quiserem dizer alguma coisa.